Olá, meu nome é Marcos Murakami, eu sou consultor, arquiteto e fundador do Instituto Eternal Chi, Centro de Ensino e Pesquisa. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre os cursos e eventos de Feng Shui tradicional que oferecemos no Eternal Chi. Vamos lá. No outro vídeo, falamos um pouquinho sobre a metodologia Sanchai ou Sankai, que são os três princípios, as três estruturas didáticas que o nosso instituto trabalha. Vamos retomar elas um pouquinho, falando sobre os princípios de Tianqi, ou o potencial do momento. Esses são temáticas que se referem às mais variadas escolas de cosmologia chinesa que nós oferecemos. O estudo da cosmologia, ou como algumas pessoas conhecem, astrologia chinesa, é um universo à parte, é um universo muito profundo, em que nós estudamos, através da data de nascimento da pessoa, uma série de conjecturas a respeito da própria pessoa, como a pessoa pode aproveitar os potenciais pessoais para ter um bem-estar, uma vida mais dinâmica e uma vida mais profunda do ponto de vista de aproveitamento dos potenciais pessoais, né, através do estudo dos fluxos dos altos e baixos da vida, ou seja, maximizando potenciais favoráveis e diminuindo, ou pelo menos tendo consciência das questões pessoais mais desafiadoras, uma transformação interna, né? Você tem os mais variados cursos, eventos e formações nessa estrutura Tianqi da cosmologia chinesa. Estudos, como nós colocamos no vídeo específico de cosmologia, formações dos 4 pilares do destino, por exemplo, que é uma escola extremamente interessante, que fala sobre os aspectos dos elementos, como os elementos se distribuem na questão pessoal, né, e como a pessoa pode aproveitar essa dinâmica da própria vida. O estudo do Zhuigong Minli, que através do número do Loshu quadrado mágico, você descobre, calcula, né, os números do destino pessoal, número do ano de nascimento, do mês de nascimento, do dia de nascimento e também da hora de nascimento. Você consegue, através desses estudos, fazer toda uma dinâmica de interface dos potenciais psicoemocionais, que é muito interessante. A partir também dessa dinâmica dos números, é possível estudar o que nós chamamos de numerologia chinesa, ou Yue Shu Minli, que é uma outra maneira de analisar a questão vinculada à data de nascimento. Ou seja, todas essas escolas fundamentam uma maneira de olhar a pessoa, de olhar a vida. Essas 3 escolas nós apresentamos na primeira formação de cosmologia, que nós chamamos de Cosmologia 1. Existem outras. Na Cosmologia 2, nós estudamos uma outra escola que é extremamente profunda, que estuda os eventos, né? A linha de probabilidade dos eventos, que nós chamamos de Ziwei Doshu, ou Astrologia Polar, que é muito profundo também. Em outras formações, como a formação número 3 de Cosmologia, nós oferecemos a dinâmica do Qi Men Dong Cha, que é um outro estudo pessoal, como a pessoa pode aproveitar momentos específicos para melhorar a qualidade de vida e dinamizar projetos e otimizar, podemos dizer assim, há pequenas coisas na vida que às vezes ficam dispersas, e a gente pode, através de algumas técnicas como essa, trazer um benefício pessoal e uma sincronia de aspectos benéficos, né? Você tem uma série de cursos de cosmologia que fazem parte dessa dinâmica do Tianqi. Uma outra base de cursos que nós oferecemos são os cursos, também já explicado em outro vídeo, os cursos de Renqi, de potencial humano, que representam nada mais, nada menos do que uma tentativa de oferecer para o público uma melhor compreensão e melhora do ser, né? Através dos mais variados eventos. Esses eventos são cursos livres, né? Em que não necessariamente são vinculados a uma formação
de muitas horas, muitos meses, mas cursos livres de fim de semana, nos temas de como espiritualidade e bioenergia, nos temas Eneagrama e outros temas que fazem parte, que tem essa função de trazer um pouco reflexões a respeito da pessoa, seja no caso da espiritualidade e bioenergia, um pouco da dinâmica espiritual do homem, dos potenciais espirituais e como energeticamente o homem é influenciado pelo escopo externo e como ele pode, através de aspectos conscientes, trabalhar um equilíbrio pessoal para que ele não seja muitas vezes tão engolido pelos processos externos como a vida, como as pressões, e ele descobrir dentro dele exatamente esse ponto de equilíbrio dinâmico que faz com que a qualidade de vida melhore como um todo. E também, se a pessoa optar, otimizar sensibilidades específicas para determinados tipos de trabalho, como cura, autocura, a clarividência, a capacidade de enxergar e perceber coisas além do físico e assim vai. Isso é apenas um tipo de curso, espiritualidade e bioenergia. E tem outros, como eu disse, o Eneagrama, que eu estudo as máscaras pessoais, como a pessoa consegue entender as máscaras de filtro de defesa pessoal, e fazendo isso ela consegue, podemos dizer assim, otimizar, melhorar um pouco através das escolhas pessoais e na interface com o mundo, um pouquinho mais podemos dizer assim, esse fundamento do ser que é o crescimento pessoal, né? Não ficar tanto nessa questão da defensiva e no temor com relação à vida, né? E isso é uma coisa que os estudos do Eneagrama traz, como a pessoa ele consegue entender os mecanismos de defesa que às vezes até são inconscientes e que faz com que a pessoa sofra tanto, repetindo tantos padrões, fazendo com que ela não enxergue muitas vezes esses potenciais de amplitude consciencial, né? E outros cursos também que ministramos nesta base do Renchi. E, sobretudo, nessas dinâmicas do Tianqi, os estudos que é o potencial do momento, e o do Renchi, que tem a ver com coerência pessoal e uma tentativa, né, uma proposta de trabalhar com sabedoria interna através do sentir, existe um referencial primordial que foi um dos primeiros, a primeira base de trabalho que nós oferecemos no Instituto há mais de 15 anos, foi o pilar Di-Chi. O que é esse pilar Di-Chi? O pilar Di-Chi são os aspectos do bom lugar. Como bom lugar, eu me refiro, obviamente, à qualidade de vida, a um bem-estar, a uma harmonia. E este pilar são os pilares, é o pilar que nós oferecemos para estudar, pesquisar e aprofundar as dinâmicas do Feng Shui ou Feng Shui, como queiram. Então, você tem os mais variados cursos e formações nesse pilar, não é apenas um único curso, né? São as mais variadas maneiras de olhar o Feng Shui tradicional, e através dessa dinâmica do Di Chi, você consegue entender um pouco o perfil da sua construção, e mais do que o perfil da edificação em si, como o homem é atraído e experiencia como usuário, se for no caso do ofício, do trabalho, ou da própria casa, né? No caso da moradia, como que a pessoa experiencia essas dinâmicas de probabilidade, ou seja, podemos dizer que tanto o Tianqi, estudados pela cosmologia, como o Renchi, essas ferramentas de autoconhecimento e trabalho energético, eles se fundamentam e auxiliam demais toda essa dinâmica que é a base do trabalho da própria edificação, que é o ato de morar, né? Então, o Feng Shui tradicional tem essa função, sobre os mais variados escopos, oferecer técnicas, estudos dos mais variados, no sentido tradicional chinês, em que você tem vários olhares possíveis, e através dessa dinâmica da casa, a pessoa se conhece mais, se conhece um pouquinho mais sobre o momento dela, coisa que ela vai aprofundar nos estudos de cosmologia,
um pouco sobre que coisas que ela pode, através do filtro, do espelho da casa, melhorar um pouco nela. Coisas que ela pode se aprofundar nas dinâmicas de Renqi, potencial humano. Mas o de Qi, os estudos de Feng Shui trazem exatamente o que eu falei. A possibilidade de o homem olhar, enxergar a casa como um espelho de si mesmo. O que o homem pode trabalhar em si para melhorar a própria vida. E a partir da casa, entender como é que essa relação dele com a própria vida e o ambiente e as pessoas. Então vamos conhecer um pouco o que a gente, o que o Instituto, né, oferece, o Instituto Eternal Qi oferece nos cursos de Feng Shui. Obviamente, para começar essa nossa caminhada, vamos falar um pouco, obviamente, do que significa, né, para nós essa palavra que atualmente está tão forte, já continua muito intrigante e muito abrangente também, há mais de 2, 3 décadas, que é o conceito do Feng Shui ou Feng Shui, como queiram. Vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta e a pergunta mais estrutural, fundamental, é começar com o que é o que é Feng Shui ou Feng Shui, como queiram, né, no termo abrasileirado. Muita gente, é comum nós encontrarmos o significado literal. Feng, ar, Shui, água. Ou seja, ar ou vento, né, no caso. Feng Shui como sendo vento e água. Mais do que o significado literal vento e água, e que nas nossas formações nós sempre ensinamos, procuramos mostrar as mais variadas interpretações, sobretudo a poética, porque muito da metafísica chinesa se baseia muito em poesia e aprofundamento através de imagens, né, de referências poéticas. Isso é muito interessante. Mas então, mais do que a própria palavra Feng Shui, vento e água, vamos tentar entender um pouquinho, na nossa visão, o que significa, do ponto de vista conceitual, Feng Shui. Podemos dizer que Feng Shui, ou Kanyu, que é a maneira tradicional, ancestral do Feng Shui, né, acabam sendo sinônimos, é uma maneira de refletir sobre a edificação e o potencial ato de morar. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito importante. O Feng Shui não é simplesmente uma técnica para resolver problemas, para eliminar situações ruins, mas sim, como eu disse anteriormente, entender a casa como um espelho, como um caminho para a pessoa se conhecer. Portanto, é uma maneira de refletir sobre a pessoa através da edificação. Portanto, refletir sobre a construção em si no ato de morar. Isso é muito, podemos dizer que seria a base de todos os nossos cursos e formações de Feng Shui que nós oferecemos. Nós não oferecemos apenas fórmulas para sucesso, fórmulas para relacionamento, fórmulas para abundância e prosperidade. O que nós oferecemos é uma possibilidade de melhorar qualidade de vida, melhorar uma possibilidade do homem interagir com ele mesmo através de uma conscientização do local onde ele está. E, obviamente, a partir de metodologias específicas, ele pode, sim, otimizar potenciais que já estavam lá. Então, não é mágica. Ele é apenas uma capacidade da pessoa olhar coisas que estavam latentes, em potencial, que poderiam ser aproveitadas e não estão sendo, ou mesmo saber que algumas coisas de experimentação acontecem e às vezes não é possível eliminar esse problema apenas como se fosse, né, um bisturi que elimina, que tira uma questão que não está adequada. Não é assim que funciona, mas uma possibilidade dele refletir sobre a vida e através da modificação de si, ele muda um pouco esse potencial de probabilidade, de malefício ou de desgaste ou de desafio que a casa mostra para ele, que na verdade o problema não é necessariamente a
apenas da casa, mas a relação entre edificação e pessoa. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que é a dinâmica, através da dinâmica de reflexão sobre a edificação e o ato de morar, nós temos a questão técnica, ou seja, o Feng Shui ele abarca, sem dúvida alguma, as mais variadas escolas e técnicas de harmonização, que visam, obviamente, o que nós chamamos de equilíbrio energético potencial de um local, tendo também a função, como eu disse, de estudar as influências benéficas e também desafiadoras dos ambientes, nos usuários e nos moradores de uma forma geral. Ou seja, não é apenas você, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu elimino o problema e maximizo riqueza, prosperidade infinita. Não. Você consegue entender como que é a dinâmica da casa e através de questões muito particulares, como se fosse, podemos dizer assim, um profissional da saúde analisando algumas coisas muito específicas, chegar ao ponto de falar, de entender, olha, essa casa tem esse perfil, ele consegue chegar até aqui, esse local oferece essa dinâmica, porque tem uma assinatura energética que está alinhada com as necessidades ou não dos moradores, e se às vezes há essa incompatibilidade, o que é possível fazer? Às vezes é possível realmente modificar, às vezes não é possível sanar totalmente, mas é possível equalizar o sistema para minimamente a pessoa saber e entender que ela faz parte dessa construção de experiência. Né? Então, de repente, com a mudança pessoal, ela consegue mudar um pouco algumas tendências nocivas e desafiadoras. Né?